Começa agora ao vivo mais uma edição do Ocupação, o programa onde jovens universitários de todo o país podem discutir de forma descontraída com parlamentares temas da política que está em discussão agora no Congresso Nacional. E hoje estão aqui no auditório da TV Câmara quase 70 jovens de todas as regiões do Brasil. Sejam todos vocês muito bem-vindos aqui. Obrigada. Foi bem ensaiado. E hoje o tema desta edição é um assunto bem sério, a cultura do estupro. Tema de uma comissão geral que será realizada pela Câmara esta semana. E para responder às perguntas desses jovens e também de quem está acompanhando a gente de casa, nós convidamos a deputada Renata Abreu, do PTN de São Paulo, e o deputado Laudívio Carvalho, do Solidariedade de Minas Gerais. Obrigada pela presença de senhores aqui também. Bom, essa é a turma do estágio visita de junho. Eles chegaram no domingo, dia 26, e encontraram a Câmara em uma semana atípica, com a agenda do plenário e das comissões permanentes alterada em função das festas juninas no Nordeste. Com isso, todo o calendário de atividades acabou sendo refeito e eles acabaram tendo uma super terça, começando o dia de hoje com o encontro com uma dúzia de parlamentares no direto das comissões e acabando aqui no Ocupação. Mas vamos dar uma olhada rápida no que eles mesmos registraram? Bom dia, pessoal. Aqui é o Submar Charles, de Santana, Bahia. Estamos indo aqui em direção à Câmara de Deputados no primeiro dia do Estádio Visita. Estádio Visita, edição de junho. Eu estou aqui na segunda secretaria com o deputado Felipe Cornier. Todo mundo do Estádio Visita participando da edição de junho de 2016. E aí, pessoal, uma nota de 0 a 10? 10! Sejam bem-vindos! Estamos muito felizes com a visita de vocês à Câmara de Deputados, que é isso, a participação do jovem na política, conhecendo o trabalho parlamentar. Estádio Visita, edição de junho! Essa turma conseguiu, em 48 horas de estágio visita, produzir a primeira selfie de banheiro. E eu vou chamar justamente, quem foi que fez, vou chamar vocês para falar sobre como é que foram essas 48 horas aqui. Você, o que você achou dessa experiência do estágio visita até agora? Primeiramente, boa noite a todos. Sou o Submar Charles, de Santana, Bahia. Realmente tem sido uma experiência incrível, incrível. Nem todas as palavras podem explicar realmente as experiências que a gente tem vivido aqui, né? Todo o acolhimento dos deputados, né? A segunda secretaria, o CEFOR, a TV Câmara, né? E também a Fabiana Mello, né? Com todo o brilhantismo que lhe é peculiar. Tem sido muito bom aqui. Então, eu sempre falo que levarei até o fim da minha vida a lembrança de meus pais, a quem eu saldo nesse momento. E agora, as lembranças do estágio de visita também me acompanharão até o fim. Então, tem sido magnífico. É um prazer poder estar aqui e poder ver esse misto de cultura que é o nosso Brasil. Eu acredito, sim, em um Brasil melhor depois de conhecer esse pessoal aqui. Parabéns a todos. Obrigada. E o bom é que o pessoal da segunda secretaria está aqui de testemunha que isso não foi combinado, apesar das palmas terem sido, viu, gente? Agora, cadê? Quem mais estava naquela selfie? Agora me deixou sem graça. Cadê? Quem foi? Quem vai falar? Você, né? Vamos lá. Primeiramente, boa noite, né? Eu estou aqui representando Minas Gerais, o norte de Minas, e está sendo uma experiência incrível, igual ele falou. Isso aqui não paga. Diferentes culturas, gente do Amazonas, Pará, no quarto tem gente de Goiânia, Nordeste, Pernambuco. Então, essa experiência que eu vou levar para a vida toda e acompanhar o dia a dia dos deputados vai ser incrível e isso não tem preço que paga. Só faltou você dizer seu nome. Victor Manuel. Victor, e o curso que você faz? Direito. Maravilha, obrigada. Aí é aquela hora que eu pergunto, e alguém nessas 48 horas já registrou alguma coisa que queria falar sobre alguma reclamação, alguma coisa que não gostou até agora?
Aquela parte que eu não combinei mesmo, então ninguém falou, passou o tempo e a gente passa agora para os deputados. Deputado Laudívio Carvalho, qual a importância, na opinião do senhor, desse programa do Estágio Visita, de trazer os jovens aqui para Brasília para conhecer como funciona o Congresso Nacional, especialmente a Câmara? Bom, a primeira coisa é dizer do meu prazer em estar aqui, em meio a tantos jovens, e eu tenho dito ao longo desse meu primeiro mandato que o jovem tem que participar efetivamente da política brasileira. A política não é essa coisa rasteira que a gente tem visto aí. Não são denúncias, não são essas coisas que a televisão mostra, que a imprensa, de um modo geral, mostra. A política é muito maior, a política é muito mais que tudo isso. A política define a vida do cidadão brasileiro, da cidadã brasileira. Então é preciso que o estudante, que o jovem, que vocês efetivamente participem cobrando, participem também dando sugestões a nós que somos deputados. Nós somos os seus representantes. A Renata e eu só estamos aqui porque fomos votados por vocês. Então, é de maior importância, no meu entendimento, a participação do jovem, a participação efetiva. E o Ocupação é um programa diferente, que traz o jovem para a política, mas coloca o deputado cara a cara com esse jovem, cara a cara com essa realidade. É de suma importância, Fabiana. Obrigada, deputado. Deputada Renata Abreu, na sua opinião? Olha, eu acho extremamente importante, inclusive eu tenho esse hábito já, todos os meses eu trago 2 jovens, né, para virem aqui e passar a semana comigo. E eu acho a importância dos jovens, quando a gente pensa em futuro, a gente pensa nos nossos filhos, na nossa juventude, e participar não é só ir para a rua, fazer selfie e falar que está protestando, mas é vir aqui, é conhecer, é saber o que faz os nossos governantes, é cobrar deles o papel deles. E isso é muito importante. Então, quando a gente vê aqui essa sala cheia, esse auditório cheio de jovens, ouvindo, discutindo política, nos motiva muito. Nós temos que participar, o jovem tem que participar. Laudívio muito bem disse, né? Esse futuro é nosso e depende, sim, do nosso trabalho, da nossa dedicação em cuidar do nosso país. Então, parabéns, viu? Vocês merecem aí a nossa grande homenagem, né, Laudívio? Mas não tenho dúvida disso, e é uma grande alegria para nós parlamentares termos essa oportunidade de falar com vocês. Eu tenho dito que a política é feita olho no olho. Você tem que olhar no fundo do olho da pessoa e responder aos questionamentos que são feitos. A gente não tem o que temer, não é preciso temer, principalmente o jovem. Porque o jovem, normalmente, ele tem o fogo da paixão, ele tem o fogo dessa juventude, ele quer falar, ele quer ser ouvido, ele quer perguntar. E nós estamos aqui exatamente para isso, para responder a vocês. Obrigada, Fabiana, deputado. você está muito pensativa, assim, Fabiana. É porque eu já estou pensando agora, deputado, que é o seguinte, quem está em casa e ficou interessado em ouvindo os senhores falando, ouvindo o testemunho aí dos nossos jovens que estão aqui, e estiver fazendo curso superior ou então uma pós-graduação, que quiser participar do programa do Estágio Visita, é só entrar no portal da Câmara para saber como é que pode fazer para vir aqui para Brasília e participar também da Ocupação. O Ocupação é uma das atividades do Estágio Visita, um programa, como os deputados já fizeram bem a propaganda, onde os jovens podem discutir a cada mês um tema diferente com os parlamentares. Na edição de hoje, o tema foi escolhido, a cultura do estupro, porque voltou a ocupar as manchetes dos jornais depois que um vídeo foi divulgado nas redes sociais onde vários rapazes abusavam sexualmente de uma jovem de 16 anos no Rio de Janeiro. Depois disso, mais denúncias de casos de estupro coletivo no Piauí e em Brasília. O assunto está sendo acompanhado por uma comissão externa aqui na Câmara, foi discutido pela Comissão de Direitos Humanos, vai ser tema de uma comissão geral aqui na Câmara dos Deputados essa semana. A gente vai ver agora uma reportagem que foi feita pela equipe de jornalismo da TV Câmara sobre a audiência pública na Comissão de Direitos Humanos. Vamos acompanhar. Preste atenção nesses números. 527 mil pessoas são estupradas por ano no Brasil. Apenas 10% desses casos chegam ao conhecimento da polícia, segundo estudos do Ministério da Saúde. 89% das vítimas são mulheres. Uma delas esteve na audiência pública que debateu ações legislativas para enfrentar a violência sexual no país. Vana Lopes foi violentada pelo ex-médico Roger Abdelmaci, condenado a quase 300 anos de prisão por estuprar 37 pacientes. Ela disse que não encontrou apoio nas instituições públicas e fundou um grupo onde as próprias vítimas se apoiam. Eu represento o grupo Vítimas Unidas. Este grupo me ajudou a caçar esse homem. Eu cacei esse homem sem um tostão no bolso. Ajudei a colocar ele na cadeia, onde ele está cumprindo 278 anos. As vítimas têm medo de denunciar.
A vítima se questiona o que irão pensar os outros, a família, a própria polícia, pois a cultura de desacreditar e de desqualificar a fala feminina ainda é muito presente na mulher, sobretudo a que vai denunciar ou a que sofre um estupro. Eu fui lá procurar os meus direitos e fui ignorada. Eu fui fazer um BO. Em 93, fui ignorada. Então, não é fácil você ir na justiça e ser desprezada. Também falta atenção para os casos que envolvem crianças e adolescentes. A cada 2 horas, uma menina de até 10 anos é estuprada dentro da sua própria casa. Nós não entendemos crianças e adolescentes como pessoas que têm direitos sexuais. As nossas adolescentes hoje, quando são encaminhadas para esses serviços, elas são atendidas muitas vezes enquanto mulheres adultas, né? E suas especificidades são diferenciadas. O deputado Marco Feliciano afirmou que não existe cultura do estupro no país. Levantou protestos. Não existe no nosso país cultura de estupro. Existe estupradores. Senhor presidente, o senhor vai garantir a minha palavra ou não? Essas senhoras não são educadas, senhor presidente. Deixa, peraí, só um minuto. Não. As mulheres reunidas no debate apontaram caminhos para mudar leis e regras da sociedade que fazem o estupro ser classificado por elas como uma endemia, por ser tão frequente no país. Passa por pensar não só no vagão rosa, que é uma coisa paliativa, mas pensar em como a gente pode ir trabalhando a questão do espaço público para pensar realmente no enfrentamento a longo prazo. E que não seja de mais segregação da mulher. Fazemos um plano de enfrentamento à violência sexual. E esse plano tem que ser multissetorial. E, ao mesmo tempo, construirmos condições para fazermos uma observação, para termos aqui nesta comissão um observatório da manutenção dos direitos, porque nós estamos tendo uma destruição, um desmonte da institucionalização das políticas que asseguram os direitos. Lembrar que quem está em casa também participa da discussão. É só mandar a opinião ou a pergunta pelo 0800 619 619 ou pelo nosso perfil no Facebook ou pelo Instagram. Bom, quem está aqui no estúdio participou antes do início do programa de um sorteio para que a gente pudesse definir uma ordem de quem iria fazer as perguntas. Tudo de uma maneira bem democrática, né, pessoal? Todo mundo acompanhou e concordou com as regras. E a gente vai seguir essa lista enquanto a gente tiver tempo. Deputados, antes de dar início à lista, né, pré-ordenada, para a gente começar, eu queria perguntar, na opinião dos senhores, se há uma cultura de estupro e como essa cultura, assim, como a gente pode definir essa cultura? Começando com o deputado Laudívio de Carvalho. Olha, veja bem, o Brasil é um país machista, sim. Eu digo que a mulher, ela paga um preço muito caro no Brasil por ser mulher, só pelo fato de ser mulher. Se não fosse assim, nós não votaríamos leis aqui nessa casa para proteger especificamente a mulher, pelo gênero mulher. Então, o estupro hoje, ele está muito em voga. A discussão é muito presente. Será que a mulher é culpada por ser estuprada pelo fato de estar usando uma roupa um pouco mais sensual? Por sair de um barzinho à noite sozinha? Ela tem que ser estuprada? Ela tem que ser violentada? Essa cultura realmente existe no país? Ela não pode existir, mas ela é frequente, sim. A mulher não tem culpa de ser violentada, porque ela é violentada dentro de casa, ela é violentada pelo padrasto muitas vezes, é violentada pelo próprio companheiro, porque o estupro não significa apenas, Fabiana, ou tão somente a conjunção carnal. O Código de Processo Penal no Brasil é muito claro, o artigo 213, até alguns anos, ele dizia que, havendo conjunção carnal, o crime de estupro estava caracterizado. Hoje, o antigo artigo 214, ele tornou-se 213, dizendo que um beijo arrancado à força, um abraço tirado à força, também são estupros. Essas duas atitudes são. Então, há uma cultura do estupro no Brasil, sim. Ela existe, ela é muito presente. Obrigada, eu entendo que sim. Deputada Renata Branco. Eu concordo 100% com as palavras do deputado Laudívio. Eu acho que a sociedade brasileira é machista, né? Eu que vim dentro de casa, meu pai já falava, às vezes eu queria ir na casa do meu namorado, ele não deixava porque eu era mulher. Né? Então, a sociedade brasileira é machista. E isso gera, assim, uma cultura de achar que a mulher que usa um shortinhos curto ou que tá na balada, tá disponível, tá solteira, ela tá querendo se oferecer. Infelizmente, essa é uma realidade, eu concordo com você, Laudívio. Nós precisamos superar essa etapa e, sem dúvida,
criar uma conscientização na população. Eu entendo o seguinte, vocês são jovens, sexo consensual, o sexo permitido é sexo. O sexo feito com carinho é sexo com amor. Agora, o sexo forçado é estupro. Um beijo arrancado no meio da noite em uma boate é um estupro. Ora, imaginem vocês, qualquer um de nós saindo de casa, indo para a escola, por exemplo, à noite, quando a gente volta, a porta da casa está arrombada. Alguém entrou na sua casa e você se sente o quê? Impotente quando volta. Você diz, poxa, trabalhei o dia inteiro, saí para estudar e encontro a minha casa violentada, violada, a minha casa invadida. Agora imagine o seu corpo invadido. Olha, eu ainda acho que a pena existente no Brasil hoje é muito pequena para quem estupra. O estupro tem que ser crime hediondo mesmo, não tem que se discutir isso. A gente vai poder falar mais de penas daqui a pouquinho, que a deputada Renata Abreu é relatora do projeto de castração química, mas antes da gente chegar nisso, eu vou começar a passar agora para os jovens, porque senão daqui a pouco eles vão perguntar o que eles estão fazendo aqui, porque eu estou fazendo as perguntas. Domitila, você é a primeira. Vamos lá. Primeiramente, boa noite. Eu sou estudante de Direito, em Fortaleza, e eu considero o estupro uma violência, né, e uma violação grave aos direitos humanos. E eu, como mulher, eu sinto falta de políticas de prevenção e de proteção a essas vítimas. Até porque existe muita relativização do estupro e, infelizmente, também da culpabilização da vítima. Então, eu gostaria de perguntar para vocês, deputados, que tipo de medidas vocês proporiam para melhorar esse quadro, inverter esse quadro? Eu vou passar a palavra à Renata, não é? Porque deixar a dama responder primeiro, porque eu já tenho um trabalho feito em cima disso. Quando ela fala de prevenção, é muito interessante que eu sou relatora, inclusive, de um projeto de lei que trata do vagões exclusivo para as mulheres no metrô, né? E eu tenho o hábito de decidir o meu voto de relatoria junto com a população. Então, eu fiz um evento em São Paulo que chamava Sua Voz, Nossa Decisão, para ouvir a população. Você vai entender onde eu quero chegar com isso. E foi interessante porque a maioria das pessoas chegaram ali com uma posição definida, que tem que ter vagão exclusivo para as mulheres. E depois do debate, a votação do todo foi contra o projeto. E aquilo me surpreendeu. Mas nos debates houveram argumentos muito interessantes de que você criar uma segregação, nós não estamos educando o nosso povo. Então, obviamente, a conscientização e a educação, a mudança cultural é um processo que demora, mas que é necessário. E quando você segrega, quando você cria essas cotas, você parece que coloca numa jaula, não, homem não pode ficar junto com mulher. Isso não pode existir. Nós vivemos em sociedade e a convivência de homem e mulher, ela existe. Então, precisa haver uma conscientização. Então, a prevenção, para mim, pelo menos, é um processo educacional, é um processo de conscientização que é muito importante se trabalhar dentro da família, dentro das escolas e no dia a dia. É um processo que não se muda de um dia para o outro, né? Mas que, sem dúvida, precisa de um começo e precisa de penas e medidas que, de fato, conscientize e trabalhe a população no seu dia a dia. Essa é a minha opinião. E você, Laudívia? Olha, vejam bem, eu venho do rádio e da televisão. Eu fiz rádio durante muitos anos em Minas, fiz televisão, fui apresentador de televisão durante muitos anos, e eu pregava ali que a mulher, ao ser violentada, e não necessariamente vítima de estupro, mas um grito dentro de casa, um tapa, uma agressão qualquer, que ela tivesse um atendimento diferenciado. Porque quando essa mulher chega machucada, ferida, a um hospital, ela não está ferida apenas no seu corpo, ela está ferida no seu íntimo. E ela não tem que ser atendida pelas pessoas que estão ali para atender todas as pessoas. Ela tem que ter um atendimento diferenciado. Eu propus isso no rádio em Minas, e hoje é uma realidade na região metropolitana de Belo Horizonte. As mulheres são atendidas, quando violentadas, em um hospital por mulheres, por psicólogas, que são responsáveis por esse primeiro atendimento. O inquérito policial tem sequência, mas ela só vai ao Instituto Médico Legal posteriormente. Todos os exames são feitos no hospital, para evitar essa exposição. Porque no Instituto Médico Legal, você vai encontrar com dezenas de pessoas, até com o seu vizinho, que vai te perguntar, e aí, o que aconteceu com você? E a vergonha que essa mulher tem? Ela vai ser violentada 2 vezes? Foi violentada na rua, dentro de casa, por alguém, e vai ser violentada novamente no seu íntimo, ao ter que dar explicações em público?
Então, eu já fiz esse trabalho antecipadamente e é uma realidade hoje no meu estado, em Minas Gerais. Obrigada, deputado. Vitor Emanuel. A Fabiana já até adiantou a pergunta sobre se existe, sim, porque a cultura do estupro é um tema muito discutido, vai ser discutido essa semana também, semana que vem. E eu queria uma maior explanação dos deputados. Vou pedir para você escolher um só, Vitor, para a gente poder acelerar, para que mais... Ela. Então, deputada Renata Abreu. A Renata Abreu, a opinião dela sobre se existe essa cultura, sim, do estupro no Brasil. Eu acho que sim. Né? Como eu te disse, eu acho que o fato da sociedade brasileira ser... Veja, aonde eu cresci, no meu ambiente, no meu trabalho, eu não sinto isso. Mas, quando você ouve os relatos, os depoimentos, quando você vê a maioria, você vê que, de fato, a sociedade, apesar de eu ter um pai dentro de casa machista e ver pessoas machistas, não teve, de fato, a cultura de, por ser machista ou por eu sair de sainha curta, de achar que eu mereço ser estuprada. Mas, no resto, no dia a dia, com os colegas já de escola, você via muito isso. Então, eu acho que sim, existe a cultura de estupro, isso é uma realidade no Brasil. Obrigada, deputada. Tainá. Boa noite. Meu nome é Áquila Tainá, eu sou de Minas, estudante de Direito. Conforme pesquisas apontam, cerca de 70% dos casos de estupro eles ocorrem dentro de casa. E conforme nós vimos no vídeo, apenas 10% desses casos são denunciados. Eu gostaria de saber qual a opinião de vocês sobre como essas leis punitivas dialogam com essas vítimas de dentro de casa. Não seria melhor e mais eficiente educar as pessoas e criar medidas educacionais do que ensinar as mulheres a temerem e os estupradores a temerem também? Eu vou passar para o deputado Laudívio e eu vou juntar com a pergunta da Fernanda Zanotto, que acabaram de passar para mim, deputado Laudívio, aqui de Brasília, do Distrito Federal, que ela coloca o seguinte: a meu ver, a saída para diminuir os casos de estupro está na educação infantil. Mas se não existe educação sexual nas escolas e muito menos em casa, como mudar essa cultura impregnada no Brasil? Ou seja, mais do que preparar as mulheres ou fazer com que as mulheres se defendam, não é o caso de educar os meninos a respeitar, de fazer com que eles entendam que não é legal tratar as meninas desde pequenas, até mesmo, ela coloca educação infantil, mas no fundamental, eu já ouvi relatos de garotos que já passam com 8 anos e batem no corpo das meninas, já acham que é normal, né, esse tipo de comportamento? Olha, eu devo dizer o seguinte, que no meu entendimento, a violência, pela violência, ela já acontece o tempo inteiro no Brasil. É o pai que diz para o filho, se você apanhar na escola, quando chegar aqui, você apanha de novo. Ele está incentivando a violência, ele não está incentivando ali o diálogo. O menino tem que respeitar a menina, assim como a menina tem que respeitar o menino e respeitar a sua colega de lado também. Agora, o amigo aqui disse que é do norte de Minas. Que cidade que você é, Vitor? Cidade de Montes Claros. Cidade onde eu cresci, lá no bairro Morrinhos, porque eu nasci em Bocaiúva, ao lado de Montes Claros. E nós temos ali visto ao longo dos anos, eu estou com 54 anos, nós temos visto essa cultura dentro das nossas casas. Ao lado ali é o marido que trabalha durante o dia, passa no boteco, toma 2 pingas, fica embriagado, discute com o colega da sinuca, apanha, chega em casa e bate na mulher. Ele se vinga na mulher, ele se vinga na filha. Então há uma cultura da violência sim, mas tudo passa pela educação, tudo tem que passar pela escola. Não pode ser diferente. Ana Carolina. Ana Carolina, o microfone está funcionando? Calma aí. Ligar o microfone da Ana Carolina, por favor, gente. Meu nome é Ana Carolina, sou daqui de Brasília, estudo no Instituto de Direito Público. É só falar para o deputado, meu pai também é de Bocaiúva, e a minha pergunta é o seguinte: eu queria saber se os senhores percebem que há na sociedade um certo tipo de incentivo às meninas, né, às mulheres, a estarem vulneráveis a situações, a estarem vulneráveis. Por exemplo, casas de boates que incentivam a bebidas, né, que mulheres bebidas até tantas horas, né, sem pagar. Por exemplo, até grupos mesmo de WhatsApp, onde é divulgado... a entrada mais barata para as mulheres, né? E até grupos no WhatsApp, porque tem essa troca mesmo de fotos e também da sociedade e, no caso das empresas, de bebidas de mulheres, entrada mais barata e consumir a bebida alcoólica, para ficar mais vulnerável. Se eles percebem que existe, conseguem perceber que existe isso, né? Deputada Renata Abreu.
Eu acho que pode ser uma consequência, mas não é o objetivo. Né? Claro que quando você incentiva a bebida, a entrada gratuita, o objetivo é aumentar o público, né? Não deixar as mulheres mais vulneráveis, não é proposital. Né? Mas como consequência, pode haver, de fato, uma maior vulnerabilidade. Mas é como a gente estava discutindo aqui, né? O fato de você estar lá, de você beber, de você estar numa boate, não significa que você está disposta a qualquer coisa. Então, tudo parte da mudança cultural, da educação. Né? Mas eu acho que não é proposital o intuito dessas ações. Mas fazer um follow-up nessa pergunta, deputados. Em alguns países, por exemplo, nos Estados Unidos, quem vende a bebida é responsável pelo motorista. Se ele sai daquele estabelecimento e conduz um carro e mata alguém, se envolve em um acidente, ele tem uma responsabilidade legal se ele serviu álcool para aquela pessoa. Numa situação dessas que a Ana Carolina levantou, né? Se um estabelecimento comercial, ele serve bebida, ele coloca uma mulher numa situação de vulnerabilidade e ela passa por um assédio ou por uma situação de abuso sexual, ele poderia ser considerado responsável também? Na minha opinião, não. Eu acho que nós somos maiores, temos nossa responsabilidade, sabemos o que temos que fazer, né? Na minha opinião, né? Respeitadas as opiniões divergentes, obviamente. Eu concordo com a Renata. Eu não vejo razão para você responsabilizar alguém pela irresponsabilidade de outro alguém. Eu não vejo isso, não. Certo. Não vejo assim. Caio Rodrigues. Olá, deputados. Meu nome é Caio Rodrigues, eu sou do Rio de Janeiro, Mesquita especificamente. A minha pergunta é... Eu acho a palavra cultura um termo positivo, um ato positivo que você tem, um ato natural, costume. E associá-la a estupro, que, a meu ver, é o pior ato que um ser humano pode cometer, seria um pouco antagônico. Os senhores acreditam que esse termo está certo? O estupro acontece. Eu repudio, acho que a sociedade tem que repudiar, punir o mais brando possível, da pior forma possível, mas associar cultura, para mim não existe uma cultura do estupro, existe o estupro que é feito frequentemente, diversas pessoas são ofendidas por atos inconsequentes, mas cultura, eu não consigo ver isso cultura é algo positivo, a meu ver. Os senhores acreditam nisso? É interessante o ponto de vista dele. Eu tenho a mesma opinião. Né? A cultura me passa algo bom e o estupro, obviamente, muito ruim. Mas talvez seja só a terminologia. Né? O que nós estamos discutindo aqui é o comportamento. Né? Se existe uma tendência comportamental ao estupro devido a algumas situações. Né? Mas uma tendência comportamental talvez caberia melhor. Mas concordo que cultura é algo positivo. Não deveríamos mudar, concordo. Boa observação. Deputado Laudívio? Eu concordo plenamente que a palavra cultura, não, mas não tenho dúvida. Eu diria até que seria... Eu não sei se é epidemia, mas um comportamento negativo em relação ao estupro, à violência. Não, você tem toda a razão, você tem toda a razão. Desvio de conduta. E não como uma cultura. A cultura do samba é algo positivo no Rio, a cultura das festas nordestinas, uma cultura do São João, é algo positivo, que te agrega valor. Já o estupro, a meu ver, é o pior ato que o ser humano pode ter. Entendeu? Vamos mudar essa terminologia aqui. Olha, vamos procurar até o final do programa uma outra Amanhã já na comissão geral. Não é? Vamos criar aqui uma comissão geral de deputados para discutir a questão da cultura. Eu gostei. Olha, você tem toda a razão, você tem toda a razão. Toda a razão. Eu vejo isso, Fabiana, como não, e ele tem razão, não como cultura, mas como fatos isolados de um país culturalmente violento. Que quando você diz que é um estupro coletivo, que 10, 12, 15 pessoas estupraram uma pessoa, o estupro de um tem o mesmo valor que o estupro de 30. A diferença aí é o número de estupradores e o tempo gasto naquela relação forçada. Mas o estupro é o mesmo, o crime é o mesmo. Por isso eu defendo o endurecimento. Eu tenho um projeto de lei nessa casa aqui, para que vocês que são jovens tenham uma ideia, da lei da cantada, que está para ser votado aí. Que diz o seguinte, o meu projeto é muito simples, diz que qualquer cantada tem que ser punida severamente. Uma mulher não pode andar na rua e passar e o camarada usar uma palavra de baixo calão ou tentar abordá-la fisicamente só porque ela é bonita. Eu digo o seguinte, eu posso pedir alguma coisa com o meu olhar. E a pessoa pode negar com o olhar ou com a palavra, dizer, não, eu não quero. Então eu tenho um projeto aqui, exatamente para prevenir, porque se você pune no pequeno crime, você não precisa punir no crime maior.
E por isso que eu tenho a lei da cantada aqui para ser votada nessa casa. Ele é o extremo também, né? Não, mas veja bem, Renata, uma coisa é a Renata estar em uma boate, em um bar, em um restaurante, e um homem olhar para a Renata com um olhar de sedução, e a Renata responder ou não, se ela quer ou não quer. Outra coisa é esse homem chegar e dizer assim, nossa, e aí fazer um elogio aos seus atributos físicos. Isso é uma cantada mal feita, é uma cantada que agride essa mulher. Agride no seu íntimo. Ela não está ali para sofrer esse tipo de assédio, Mas não. deixa eu te perguntar uma coisa, aproveitando a pergunta deles, mas eu vou perguntar. E se a mulher entender o olhar sedutor do homem como uma cantada, ele poderia processá-lo? Não, eu não entendo que poderia haver um processo porque este olhar sedutor do homem encantou essa mulher. Ela corresponde ou não. Agora, se ela se sente ofendida, ela tem o direito de pedir uma resposta da lei por essa ofensa. Porque a ofensa não é só física. A ofensa pode ser moral, através de uma palavra, de um gesto, de um assovio, e a mulher se sentir violentada assim. E aí você diz que eu sou extremista. Não, não sou extremista. Olha, eu vou processar um monte de deputado nessa casa, viu? Aqui, deixa eu te dizer um negócio. Não olha pra mim. Aqui. Deixa eu te dizer uma coisa. Deixa eu dizer uma coisa. A Renata, deixa eu dizer uma coisa. Vocês são jovens. A Renata, o gabinete dela é em frente ao meu. Tá certo? Lá, e o que é que acontece? A Renata é testemunha. Eu chego de manhã, enquanto a Renata já fala assim, ei. É verdade. Toda manhã. E com todo o respeito do mundo. E quando ela faz aniversário, a Leiga fala assim, você não vem comer um pedacinho de bolo aqui no meu gabinete, não. E eu vou. Eu atravesso o corredor e vou lá. Isso não é uma cantada. Pelo contrário, isso é um elogio à beleza da mulher brasileira. A verdade é essa. Deputados. Beleza, gente. Não é por nada não, mas agora a gente estava realmente já na hora de fazer um intervalo, mas a gente volta dentro de 20 segundos. Não saia daí não, tá? E a gente continua essa discussão rapidinho. Voltamos a apresentar o Ocupação, o programa onde universitários de todo o país discutem temas da atualidade com parlamentares. E hoje, cultura do estupro é o tema. Agora estão aqui conosco os deputados Laudívio Carvalho, do Solidariedade de Minas Gerais, e Renata Abreu, do PTN de São Paulo. E agora, Karina é a próxima a fazer pergunta. Karina, blusa rosa, palco... Não, primeira fila, desculpa. Karina, aqui... Gente, é muita blusa rosa, desculpa. Hoje, Karina, você, um deputado, por favor. Uma pergunta para a deputada. Boa noite, eu sou Karina, de Lavra, sul de Minas Gerais, faço jornalismo na UFSJ. Deputada, eu sei do engajamento das mulheres aqui na casa com relação à violência contra a mulher. Nós vemos lá no nosso estado, estou falando por uma experiência da minha cidade, uma cidade de 90 mil habitantes, em que a delegacia da mulher é dentro da delegacia civil e a sala da delegada é ao lado do delegado de homicídios. Então, a mulher chega para fazer uma denúncia, ela está junto com todos os outros tipos de crimes ali, aguardando para ser ouvida. Então, ali ela já tem a discriminação e isso, muitas vezes, acaba dificultando a denúncia. Como poderia ser revertida essa situação? Olha, esse é um grande problema. Inclusive, eu fiz um projeto de lei aqui na casa para que... são dois projetos. Um, aonde tem delegacia das mulheres que possa haver um atendimento em loco. Porque muitas vezes, como o Laudívio falou, a mulher está no hospital, ela está num constrangimento muito grande, vai se deparar com homem, a última coisa que ela quer ver é homem na frente dela. Né? Então, você poder ter um atendimento mais personalizado daria à mulher a dignidade que ela acaba de sentir afetada nisso. Né? A mulher se sente... eu estou falando isso porque a gente fez esse evento que eu comentei lá em São Paulo. A gente ouviu muitas mulheres que tinham sido estupradas. Foi um evento maravilhoso, agregou muito para o meu conhecimento. Inclusive, me fez mudar o voto de um projeto de lei muito polêmico aqui na casa. E ouvindo essas mulheres, o sentimento que elas tiveram pós-estupro é de culpa. É interessante, ela se sente culpada. Então, poder levar para a mulher um pouquinho dessa assistência na casa dela, no hospital, é muito importante. Eu acho que uma forma de minimizar isso é poder dar essa retribuição a ela no ambiente que ela se sente confortável, no lar dela, no hospital.
E, de preferência, dentro das delegacias, independente desse caso que você falou, ser atendida por uma mulher. Né? Tem lugares e várias cidades que não têm a delegacia da mulher, e aí é importante a gente obrigar que tenha, portanto, nas delegacias, uma mulher para atender essas mulheres. Isso é muito importante. Né? Então, eu acho que a gente tem que evoluir nesses projetos para dar o mínimo da dignidade e, de fato, contribuir para a sua sugestão, que é o objetivo de suprir infelizmente, essa tendência de violência contra a mulher que a gente vê muito no Brasil. Obrigada, deputada. Thalita. Boa noite, eu estudo na Estácio, sou aqui de Brasília. E minha pergunta é o seguinte, para o deputado Laudívio, né? Isso. Então, cerca de 50% dos casos de estupro são cometidos são praticados contra menores de 18 anos. E 70% dos casos são praticados em casa, por alguém que, querendo ou não, te traz confiança, porque a maioria são conhecidos. São por pais, são por amigos, padrastos. E, assim, qual é a postura, né, do Estado em relação a isso? Quais são os objetivos que vocês pretendem alcançar para que isso diminua, para que não exista... assim, exterminar, né? Porque, assim, uma casa é o local que uma criança se sente segura. E acontecer aí, eu acho que abala totalmente essa ideia de segurança, de crescer bem. Aí eu queria saber a postura. Olha, eu vou fazer 2 colocações a você. Eu sou da linha da lei rígida, da lei dura. Eu entendo que não adianta você condenar ninguém a 20 anos de cadeia. Se todos os benefícios são possíveis, ele fica 4 anos preso e vai para a rua. Ele tem que cumprir 20 anos de cana a partir do momento que ele foi condenado. Não tem papo, são 20 anos e acabou. Agora, só que há uma outra cultura, e eu vou pedir licença aqui ao amigo para dizer que é uma cultura nacional, é a cultura brasileira, da mãe que sabe que o companheiro estupra a filha ou a enteada e não quer denunciá-lo porque tem medo de ele ser preso e ela não ter como colocar o pão dentro de casa. E eu já deparei com N casos dessa maneira, que é um problema nacional, é um problema cultural, é um problema econômico também, Renata. E é uma grande verdade. Muitas vezes a mãe não denuncia, e a própria mãe também é vítima de estupro e de violência. Eu entendo que você tem que fazer 2 paralelos nessa história. Primeiro, lei forte, lei dura. O estuprador não tem que ter na sua pena nenhuma regalia que possibilite a volta dele às ruas sem um cumprimento integral da pena imposta pela justiça. E a segunda coisa é proporcionar aquilo que eu disse um pouco antes e que a Renata acabou corroborando as minhas palavras aqui, concordando comigo. É preciso que existam delegacias de mulheres, ambientes propícios e próprios, com mulheres vítimas de violência sendo atendidas por mulheres. Porque a mulher entende a mulher com muito mais facilidade que um homem vai entender. Obrigada, deputado. Fernanda. Boa noite, meu nome é Fernanda, eu sou de Lavras, sul de Minas Gerais. A deputada já respondeu minha pergunta, na pergunta anterior. Aí eu queria deixar uma colocação aqui, que não são só as mulheres que são estrupadas. Assim, um caso que mexeu muito comigo foi lá no Ceará, recentemente agora, um menino de 9 anos, deficiente, que foi estrupado por vários colegas na escola. Então, isso foi um caso que mexeu muito comigo. Eu queria deixar essa colocação aqui. E teve o do padre também. Você viu do padre? Com uma criança também deficiente mental. Eu queria fazer só uma contribuição no que o Laudívio falou das penas mais duras. Eu sou relatora de um projeto que eu acho muito legal a gente discutir depois, inclusive com os jovens, e levei ele para esse evento. Uma das formas de redução da pena ser a castração química do estuprador. Né? Então, é um tema muito polêmico, mas que eu acho que vale um debate e um enfrentamento nessa casa, viu? Então, eu queria botar para o pessoal amanhã mandar sugestão, eu queria ouvir os jovens também, mas é uma coisa que a gente podia debater. Né? Foi aprovada em vários estados, lá nos Estados Unidos, e eu acho que a gente pode ter uma evolução nisso, de fato, discutir nessa casa, viu, Laudívio? Que é obrigar o condenado a tomar remédios. Vários projetos foram propostos na casa, obrigando a castração química no caso de reincidência, e foi declarado inconstitucional. Por fim, se chegou num formato que, se o estuprador aceitar passar pelo processo de castração química, ele pode ter um abatimento da pena.
Né? Foi a única forma encontrada na casa para que o processo tramite na sua constitucionalidade. Mas o debate aqui é muito caloroso, é muito intenso, e seria muito legal a gente debater isso com a sociedade, né? Entender o que de fato pensa a sociedade brasileira. Só fazendo uma colocação em relação à sua pergunta, o artigo 214 do Código Penal, ele dizia que era atentado violento ao pudor, relação sexual forçada com alguém do sexo masculino. Hoje, ele é estupro, ele está previsto no artigo 213. Então, tanto faz a conjunção carnal entre um homem e uma mulher, entre um homem e uma criança do sexo masculino. A lei é clara nesse sentido hoje. É estupro de todo jeito. Obrigada, deputado Mardônio. Você é o próximo. Boa noite. Eu sou Mardônio Chimenez, de Maranguape, Ceará, acadêmico de Direito. Maranguape, para quem não conhece, é a terra de Chico Anísio, humorista, Capistrano de Abreu, Átila Câmara e Raimundo Gomes de Matos, que muito nos orgulham por serem políticos 100% ficha limpa, que a gente acha que quando encontra um desses a gente tem que louvá-los. Nobre deputado, e a deputada também, se achar interessante. Eu acho que a cultura do estupro, esse nome, eu concordo com o nosso companheiro ali, eu aprendi nos meus estudos de antropologia que cultura é uma prática reiterada de um grupo ou sociedade. Eu tinha isso por cultura até agora, né? Então eu falo isso pedindo esclarecimento do que realmente por que enquadra isso numa questão de cultura. Segundo, foi falado um pouco aqui sobre machismo e feminismo. Realmente existe a cultura do machismo, mas não se combate o machismo com uma cultura do feminismo, que é para mais na frente a gente está aí com o movimento machista para acabar com o feminismo, entendeu? E assim, a castração química, eu sou a favor, e assim, independente de ser cultura, de não ser cultura, de machismo e feminismo, o estupro é um crime que deve ser punido mais severamente, da forma mais severa possível. Então, eu sou a favor da castração química. Eu queria saber se a Câmara, se existe aqui na Câmara tramitando ou algum projeto de vocês, que educacional, além disso, ou de punição mais severa contra o estupro. Olha, existem leis aqui que são discutidas, são debatidas em relação à violência de um modo geral, e o estupro entra nessas discussões, sim. O estupro é um dos crimes, no meu entendimento, dos mais violentos. Ele tem que ser tratado como crime contra a vida. Porque uma mulher estuprada, uma pessoa estuprada, ela fica inapta para a vida durante muito tempo. A Renata usou uma frase aqui que me chamou a atenção e ela é real. A mulher se sente culpada. Culpada de quê? De que ela foi culpada? Que culpa tem ela de ter sido estuprada, de ter sido violentada? Então existem leis nessa casa que discutem a violência de um modo geral e a questão do estupro também é debatida aqui. Eu queria só fazer uma consideração. As leis existem, né? O maior problema que a gente vê é a denúncia. Poucas mulheres vão denunciar. E isso é um problema, porque fica muitos estupradores sem serem penalizados e soltos para fazer mal para mais mulheres. E muito porque as mulheres se sentem culpadas. Exatamente. E a menina de 16... Sentem vergonha. A menina de 16 anos no Rio de Janeiro, ela só veio a público depois que o vídeo vazou na internet, não foi isso? Ela só apresentou a denúncia depois que os agressores vazaram o vídeo, né? Agora, deputados, a gente tem pouco tempo para chegar ao fim do programa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir que mais jovens falem para que depois os senhores possam fazer um encerramento. Luana, você é a próxima e eu vou passar o microfone já para a Sara, que vai ser a seguinte. Você pode me passar, Caio? Então, por favor, pode ir indo, Luana. Então, boa noite, deputados. Meu nome é Luana, eu sou graduada em Química e estou fazendo mestrado em Ensino de Ciências e Educação Matemática na UEL, em Londrina, lá no Paraná. É o seguinte, a movimentação popular, né, em relação à cultura, né, do estupro tem sido muito intensa nesses últimos tempos, até por conta desse vídeo que vazou aqui e tal. Nós temos ouvido bastante dos projetos que vocês estão ajudando a tramitar, certo? Mas o que vocês têm observado em relação aos colegas de vocês, né? Aos outros parlamentares, alguns outros projetos que têm sido tramitados no sentido de você, de a lei garantir o fim mesmo dessa cultura do estupro?
Obrigada, Luana. Agora, Sara, por favor. Boa noite, meu nome é Sara. Sou estudante de Administração Pública da Universidade Federal de Lavras, no sul de Minas. Eu gostaria de trazer um pouco do tema sobre a violência de gênero dentro do ambiente acadêmico. Se aqui na Câmara vocês possuem algum tipo de projeto ou de política que visa a proteção dessas mulheres dentro das universidades, que é um tema crescente no país e eu não vejo muita discussão focada dentro das universidades. Obrigada. Deputados. Bom, eu queria falar a verdade aqui. Primeiro, com relação à discussão, aqui nessa casa, muito começa a se tramitar as coisas quando um assunto explode na imprensa, como aconteceu com o estupro da menina lá no Rio de Janeiro. Então, muita mobilização aqui se dá, de fato, quando um assunto desse vem à tona. Comoção social. Comoção social, né? É claro que a Câmara é composta, em sua maioria, hoje, por homens. Dos 513 deputados, somos 51 mulheres. E, obviamente, vou falar a verdade, Laudiv, eu não vejo nenhum homem lutando, de fato, pela violência, contra a violência da mulher. É uma luta muito da bancada feminina. Né? É uma luta muito da bancada feminina e que a gente consegue grandes avanços quando um fato desse vai a público, infelizmente. Mas as coisas têm avançado. Né? A questão dos gêneros é uma coisa muito difícil de se trabalhar aqui, porque existe uma questão religiosa dentro da casa muito grande. Né? A bancada evangélica tem um peso muito grande. E muitas vezes se evita esses debates, e isso é uma realidade, infelizmente, para não gerar um desgaste ainda maior. Mas que nós temos que, no meu ponto de vista, pelo menos, debater e discutir e, de fato, acabar com a discriminação e o preconceito tão existente na nossa sociedade. É o meu ponto de vista. Deputado Laudívio. Olha, eu digo o seguinte, essa é a casa da discussão. Aqui é a casa da democracia. A Renata disse que iria falar a verdade. Ela disse a verdade. E há uma bancada feminina aqui que tem o meu total apoio, e a Renata sabe disso. Quando essas colegas querem votar um projeto mais polêmico, elas muitas vezes me procuram. A Renata atravessa o corredor e diz, Laudívio, estou com um projeto aqui, como é que você vê isso? E eu dou a minha opinião com o olhar de homem, com o olhar do deputado para uma deputada. E nós votamos juntos, sempre pensando no bem-estar da mulher. Essa coisa de gênero, ela não tem que existir. Somos seres humanos, homens e mulheres têm que ter o mesmo valor, o mesmo respeito nesse país. Não pode ser diferente. Obrigada, deputado. Vamos fazer mais uma rodada rápida. Silvimar, rapidinho. Boa noite a todos. Você desligou. Vamos lá. Boa noite a todos. Eu sou Silvimar de Feira de Santana, Bahia, como já falei. Também sou acadêmico de Direito, né, na Faculdade Anísio Teixeira. E eu faço parte do Sistema de Segurança Pública da Bahia. E é sabido, né, o alto índice de reincidência para aqueles que ingressam no sistema. E atualmente, né, o Código Penal aborda que para quem cometeu crime como esse de estupro, né, deve haver um laudo, né, de um profissional, psiquiatra, psicólogo, né, atestando um forte indício que a pessoa não voltará a cometer isso aí. Muitas vezes os estados não têm essa estrutura, e quando tem, o profissional não quer assumir, porque é muito difícil assumir que a pessoa não cometerá isso novamente. E aí eu pergunto, Vossas Excelências, qual é a solução? É a castração química mesmo, voluntária e obrigatória? Se não, ou o que devemos fazer? Então passa agora para Karen, que enquanto você passa para ela, eu vou falar o seguinte. Lucas Bernardes, de São Paulo, mandou o seguinte: o crime de estupro é hediondo só no papel, porque na prática parece que a lei não é cumprida. O que fazer para que as penas sejam de fato cumpridas e mais rígidas? E Flaviana Sampaio, de Salvador, pelo 0800, pergunta: como incentivar as mulheres a denunciarem os casos de estupro se muitas vezes nas próprias delegacias elas já são maltratadas e não recebem o devido tratamento, já que estamos em um país machista que condena a maior parte das vítimas? O senhor já respondeu, é a questão das delegacias para mulheres com atendimento humanizado. Karen, sua pergunta. Oi, boa noite, meu nome é Karen, eu sou de Maringá, no Paraná, faço jornalismo. Bom, acho que a minha pergunta complementa um pouco o que o Silvimar falou e um pouco das perguntas também dos internautas.
é essa questão de que nós falamos muito em punição. Quem é o agressor e ele tem uma lei mais severa, o que ele vai para a cadeia. No caso, o deputado fala muito dessas questões das leis que ele tem na casa. Eu me preocupo muito que muitas vezes nós deixamos a educação. O que a gente pode estar fazendo, porque já que a gente está falando de uma cultura, e é uma cultura negativa nesse caso, que é nossos amigos, por que a gente não pensa numa cultura de mudar essa cultura? Se na casa tem uma forma, se vocês como deputados têm alguma proposta de estar mudando isso, não só nas escolas, lá no ensino infantil, ensino fundamental, mas sim de estar levando mais para a sociedade, talvez propagandas educativas, semanas de discussões contra a cultura de estupro. Olha, eu entendo que educação é prevenção e punição é pena. São coisas completamente diferentes. E num país violento como o Brasil, você tem que educar a criança, você tem que educar o jovem. Que bom que eu estou no meio de jovens aqui. Mas não dá para você ficar se apegando nessa coisa de vamos preparar a nossa juventude para daqui a 30 anos se o crime acontece a cada 30 minutos. E eu sou da linha dura, eu sou da linha de que foi condenado, tem que cumprir pena. Claro que a escola é o caminho. Eu digo que tudo que começa mal termina no colo da polícia. Se começasse bem na escola, não terminaria em um hospital ou em um necrotério, por exemplo. Mas é preciso endurecer a lei, sim, dizer o crime não compensa. E crime de estupro tem que ser hediondo. A pessoa que participou aí diz que é só no papel. E ela tem razão, porque no Brasil tudo pode. Homicídio qualificado dá de 12 a 30, o camarada toma 20 de cadeia, cumpre 4, vai para a rua, está com o telefone celular na orelha, comandando o crime de dentro da cela, o crime do lado de fora. Não pode ser assim. Não pode. Obrigada, deputada. Deputada Renata Abreu. Eu quero ir além. Você falou uma palavra muito importante, educação. E eu quero falar aqui, não só... A gente fala muito sobre investir em educação, mas o que nós todos temos que lutar, inclusive como jovens, é repensar a educação no Brasil. Né? Vocês estão em universidades, e o que nós aprendemos no ensino básico da escola? Não desmerecendo as matérias, mas seno, cosseno, matriz, e as matérias de importância para a vida em sociedade. Eu acho que a boa educação é aquela que ensina os jovens a ter poder de crítica, a conhecer os seus direitos, os seus deveres, saber pleitear as coisas na justiça, numa subprefeitura, fazer uma declaração de imposto de renda, uma contabilidade básica, e aí entra, inclusive, repensar valores, princípio, discutir os problemas da sociedade, e infelizmente a gente não tem isso no ensino básico. Nós estamos formando hoje no Brasil jovens capacitados muitas vezes, quando superado todos os obstáculos do ensino básico, a falta de professores, a falta de infraestrutura, preparados para o melhor vestibular desse país e despreparados para a vida em sociedade. Eu tenho vários projetos nessa casa para repensar a grade curricular do ensino básico e eu não consigo aprovação. Já puxei 3 vezes para plenário e, infelizmente, se tem uma cultura aqui de que o legislativo não pode criar matérias. Isso é muito ruim. Eu acho que nós temos sim que debater isso, repensar o que é ensinado nas escolas e formar uma nova geração de jovens críticos que saibam defender os seus direitos e deveres como cidadão. Inclusive, toda essa polêmica que existe hoje dessa nova cultura, infelizmente nova não, antiga cultura, que precisa desenvolver nos nossos jovens o poder de crítica e de lutar pelos seus direitos. Obrigada. Essa não foi ensaiada, mas foi exatamente no tempo certo. Eu agradeço muitíssimo à deputada Renata Abreu, ao deputado Laudívio Carvalho, a todos vocês. Peço desculpas a Dominique, Rafael, Hugo, Hillen, Edson e ao Matheus, porque infelizmente não vai dar tempo para vocês fazerem perguntas. Mais uma vez a gente chegou ao fim de uma edição do Ocupação. Obrigada também a você que acompanhou a gente de casa e... semana que vem tem o Direto das Comissões com esse pessoal que participou com a gente hoje pela manhã, com uma dúzia de deputados no plenário 1, no corredor das comissões, discutindo vários assuntos aqui da Câmara dos Deputados. E o Ocupação volta no dia 14 de julho. Muito obrigada ao pessoal da 2ª Secretaria, ao pessoal do Centro de Formação e Treinamento da Câmara dos Deputados, o CEFOR, e muito obrigada mais uma vez a você. Agora eu queria que todo mundo viesse aqui para frente para a gente tirar a foto oficial. Eu sou Fabiana Mello, até mais. Tchau para vocês. Vem cá, gente.